Todos nós somos mortais. E isso é o que Tolstói nos lembra com a morte de Ivan Ilitch, a novela que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Aviso antes de nós começarmos, esse é um resumo barra análise do livro com spoilers. Mas o maior spoiler de todos talvez seja que Ivan Ilitch morreu, então isso nós já temos pelo próprio título. Mas, recado dado. Publicado originalmente em 1886, A Morte de Ivan Ilitch, ao mesmo tempo que conta a história da morte do nosso protagonista, o Ivan Ilitch, conta também os caminhos da vida dele que o levaram até aquela hora da morte, evidenciando muitos dos problemas sociais existentes na Rússia daquele período. A hipocrisia nas relações familiares, os falsos sentimentos de amizade e a falta de conexão entre as pessoas. Todos esses são temas que nós conseguimos ver analisando a vida do personagem. A novela começa com alguns homens recebendo a notícia da morte de Ivan Ilitch, entre eles o Pyotr Ivanovich, que era considerado amigo do personagem. E ele vai visitar a família enlutada nesse momento e encontra Ivan Ilitch deitado numa cama. Nós vemos ali que ele está indo muito mais pelas convenções sociais do que por um sentimento mesmo pelo personagem. Logo quando ele chega lá, além do horror da morte e uma certa curiosidade mórbida que ele sente naquela situação, ele também vai percebendo sutilmente alguns aspectos sobre os outros personagens que circundavam a vida do Ivan Ilitch, como por exemplo a sua esposa, que primeiro vai consultar esse amigo, não pensando necessariamente no luto que ela estava sofrendo, mas para saber como ela poderia aumentar os rendimentos da sua viuvez, sendo que ela já sabia os valores que tinha que receber, mas mesmo assim designa algumas perguntas para Piotr. Nós vemos que a família está abalada, mas não necessariamente parece uma morte tão sentida. Nós sabemos nessas primeiras interações que o nosso protagonista supostamente estava com uma doença e que todos já aguardavam aquele momento. Aquele é o ponto final de uma trajetória que todos conheciam. O Ivan Ilitch era um juiz de um tribunal respeitável, tinha uma posição social ok dentro daquela estrutura e morre aos 45 anos, ou seja, ele morre jovem. Mesmo para 1886, que foi quando o livro foi publicado, isso ainda era jovem. Há um sentimento geral parecendo de alívio pela morte dele e vemos que a vida de todas aquelas pessoas prosseguirá sem ele, ninguém parece profundamente abalado. Até o Piotr sai daquela casa com uma espécie de sentimento de gratidão porque a morte levou o Ivan e não a ele, e vai jogar, como se aquele final de vida do amigo fosse algo passageiro e a vida dele tivesse que continuar. E é nesse sentimento que nós vamos retroceder e conhecer quem foi Ivan Ilitch. O Ivan Ilitch ele não tem nada de especial em relação aos outros homens, o que mostra sua morte como um reflexo comum, todos nós vamos morrer. Ele não foi nenhum fracasso social, nem um grande sucesso, foi um homem mediano. Ele nasceu numa família de burocratas, com pessoas com cargos ligados ao governo, ele era um filho do meio, nem tão promissor quanto o irmão mais velho, nem tão fracassado quanto o mais novo, que termina a faculdade de Direito e a partir disso vai conseguindo empregos relativamente ok. Ele tem boas relações sociais, tem uma tendência, digamos assim, a bajular as pessoas, apesar de não pedir favores, e mantém uma conduta relativamente irrepreensível. Ele dedica-se a uma carreira de magistrado, vai crescendo pouco a pouco naquela escala social, e nós vemos que a vida dele parece toda sendo levada. Não necessariamente ele é um protagonista de tudo aquilo. Ele toma decisões, ele faz coisas, mas não tem nada que dê uma chave na vida dele, não tem nenhum ponto de virada, não tem nenhum momento de grande glória, nada do gênero. É uma pessoa vivendo uma vida comum. Levado pelas convenções sociais, ele começa a flertar com uma jovem, que é a Praskovia Feodovna. É uma moça que não vem de uma família muito pobre, nem de uma família muito rica, ela tem uma determinada condição social. Ela se apaixona por ele, e por ela se apaixonar por ele, o Ivan Ilitch acredita que era uma boa opção para casamento e pensa, por que não? E se casa com ela. Só que ele pretendia manter uma vida depois de casado igual ao de solteiro. Nós vemos que ele ansiava por um determinado tipo de liberdade e aos poucos, logo no primeiro ano de casamento, ele vai se enchendo daquela esposa, vai dizendo que ela tem sempre questionamentos, angústias incessantes e vai mantendo um distanciamento. Para esse distanciamento não ficar tão claro, ele vai utilizar o trabalho como uma barreira entre eles. E isso vai se prolongando com o tempo, até que os dois vão se desconectando. O Ivan Ilitch não vê nele mesmo um problema na sua relação com a esposa. Ele entende a esposa como a culpada por toda aquela situação deles. Paralelo a isso, quando nós olhamos com uma lente crítica, dá pra ver que ele era um homem difícil. Ele não fez questão de estar ali com a esposa quando o filho deles nasceu. Na verdade, ele sempre manteve esse distanciamento. É dito que ele não deu muita importância para problemas de saúde que a esposa e o filho supostamente tinham, mas é evidente que eles tinham. Tanto que o Ivan Ilitch e a esposa vão chegar a ter 4 filhos,
Desses 4, só 2 sobrevivem, ou seja, as crianças realmente deviam nascer com algum problema, e ele não estava ali com ela. Ele não estava dando atenção para aquelas crianças, ele não estava dando atenção para casa, nada do gênero. Ele ia tentando ganhar um respeito no trabalho e a partir disso ia se contentando só com aquela vida, dissociando totalmente a família da pessoa dele mesmo, gerando um afastamento. E esse afastamento vai ser o que no final da vida também vai justificar a postura da família dele com ele. De certa forma é a ação e reação da vida. Ele leva um casamento que é muito mais preocupado com a fachada, com as aparências do que qualquer outra coisa. Ele não tem uma preocupação assim real sobre os sentimentos das pessoas, dos filhos, nada do gênero. São pessoas que estão ali no convívio dele. Mas ele tem ambições no trabalho, ele gosta de ser bem sucedido e quando não recebe uma promoção que ele queria no trabalho, ele acaba indo para Moscou, pleiteia uma vaga com um soldo maior e consegue elevar o status da sua vida. Ele se dá uma importância maior do que a que ele efetivamente tem. Ele se acha um juiz muito bom, ele se acha merecedor de um salário muito bom, sendo que ele tem uma vida razoável, ele quer parecer mais rico do que é, e ao mesmo tempo esse novo trabalho parece ser a chave para isso. Ele começa a ser mais até harmônico com a esposa depois de conseguir esse trabalho e decide que vai montar um apartamento para eles da melhor forma possível, que na verdade o nosso narrador nos conta que não tem nada de diferente de qualquer outra casa de pessoas da mesma classe social que queiram parecer mais ricas do que realmente são. Mas ele se vê com uma grande importância, ele vê aquele apartamento e a decoração que ele faz como muito perfeita. E nesse período de arrumação desse apartamento, ele sofre uma pancada na lateral do corpo. Essa pancada dói e em primeiro momento ele não sente um grande problema em relação a ela. Mas vai passando o tempo, ele começa a se queixar de dores, de um gosto estranho na boca, ele começa a falar que sente pontadas no lado, e essas dores vão sendo um pouco de desculpa para o comportamento dele. À medida que ele é mais irritante, à medida que ele é mais rude, à medida que ele é contrariado, ele sempre joga que está sentindo uma dor. Até que a mulher o convence a procurar um médico. E antes sequer de ter um parecer de um médico, o Ivan Igit começa um tanto a se desesperar. Ele quer saber se aquilo é de vida ou morte e o médico não diz, porque não tem exames conclusivos. Então ele já começa a se sentir insatisfeito. E começa aí uma grande espiral de loucura nessa história mesmo. O Ivan Igit começa a pesquisar médico atrás de médico e todos os dias ele vai falando que aquela dor vai aumentando. E é como se ele mesmo alimentasse aquele mal que está supostamente o corroendo por dentro. A saúde dele vai decaindo a olhos vistos. E para nós que estamos lendo, fica aquele questionamento: ele realmente está doente? Ou ele está se fazendo doente por acreditar que está doente? Porque veja, nossa mente tem um grande poder. Quantos relatos nós temos de pessoas que acharam que iriam morrer e de fato morriam, porque elas tinham uma crença interna. E parece muito ser isso o caso de Ivan Igit. Ele começa a se sentir preso por aquela dor, e isso começa a interferir no seu trabalho, na sua vida pessoal. Ele sente que as pessoas do seu convívio são todas hipócritas. Ninguém está ali pro real sofrimento dele. As pessoas querem viver suas vidas, querem fazer suas coisas, e ele se sente irritado com isso. E ao mesmo tempo ele começa a pensar sobre a morte e encarar aquilo como uma certa irritação, porque ele está morrendo, ele entre todas as pessoas. Todos morriam, mas ele não era todos. Ele era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa especial. E por ele ser essa pessoa diferente, essa pessoa especial, por que não estavam consolando ele? E ninguém consolava ele. Nesse momento não existe nem a autocrítica do personagem de pensar: eu não consolei as pessoas no momento que elas precisavam para que elas tivessem pena de mim. Mas não, esse ponto não existe. O único que parece ter pena dele é um jovem que trabalha na sua casa, um camponês de origem humilde, que é o Gerazim, que se preocupa em oferecer algum conforto para o Ivan Ilitch. E o Ivan Ilitch continua sem saber o que ele tem. Até que chega um momento que ele aceita que ele está indo. Ele vê as pessoas cochicharem sobre ele, sobre a aparência dele, ele vai parando de comer, sente-se cada dia mais fraco, ele já está num ponto que se torna praticamente um cadáver, andando. E a família já espera a morte dele. Em um dado momento, sobre esse decaimento mais abrupto dele, Tolstói fala que já tinham se passado 3 meses da doença de Ivan Ilitch, ou seja, toda aquela espiral que nós lemos, que parece imensa dentro do livro, foi num espaço curto de tempo. Na verdade, olhando a soma das semanas, não fiz isso certinho antes de gravar esse vídeo, mas eu acredito que ele tenha ficado doente na faixa de uns 6 meses. Também não foi um tempo assim, um mártir demorando 3 anos, agonizando para morrer. Não. Ele meio que vai internalizando aquela doença e aquilo vai tomando conta da vida dele. E tudo ao redor dele vai lhe irritar. Por quê? Porque ele sente que a vida dele toda foi vaidade. Que todas as relações sociais que ele estabeleceu nunca foram relações reais. Que ele nunca lutou por nada, que ele nunca fez a diferença por nada, que ele nunca foi a pessoa mais importante para alguém. E ao chegar a hora da morte e sentir isso,
ele sente também a tristeza por como ele foi. E os momentos finais do Ivan Ilitch são muito tristes, de certa forma, porque ele está num misto de querer se agarrar com a vida, ao mesmo tempo que ele começa a sentir que ele já é um peso. E é nesse momento que ele recebe até a própria extrema-unção, que ele olha para a família e ele sente pena do que ele está fazendo eles passarem. E ele abraça a morte que está vindo. E assim termina e chega ao fim a morte de Ivan Ilitch. Nós vemos nesse livro todo uma espiral do personagem que nós não sabemos se é provocado realmente por um quadro de saúde, porque em nenhum momento um médico diz efetivamente o que ele tem, e nós só temos as descrições dele de como ele se sentia. Alguns médicos falavam em vesícula, apêndice, intestino, ou seja, há outras possibilidades, mas ao mesmo tempo nós temos aqui um personagem que ele crê na sua desgraça, ele crê que o seu fim chegou. E quando ele crê nisso, não há nada que mais ninguém possa fazer em relação a isso. Sentindo esse livro como um todo, nós percebemos que a vida do Ivan Ilitch parece muito mais vazia porque ele a fez ser vazia. Ele manteve um distanciamento, de certa forma, de todas as pessoas. A postura dos médicos com ele também foi a mesma postura profissional que ele adotou durante a vida, como se estivesse sempre cumprindo o dever, mas nunca com uma preocupação real, mais efetiva por quem está do outro lado. E isso tudo vai ser a soma das consequências dele. O distanciamento que ele mantém da mulher e dos filhos vai ser recompensado, digamos assim, também nesse final de vida. A falta de relações reais com amigos também. Toda a vida dele é uma grande consequência da forma como ele foi. E é muito triste porque ele consegue visualizar isso e ao mesmo tempo não há mais nada para fazer. De certa forma, quando eu leio essa novela, eu sinto que o personagem vai se entregando a cada página. Ele potencializa os sintomas do que ele está sentindo, ele aumenta os sintomas, ele potencializa todo aquele quadro geral com o poder do próprio pensamento. É quase como aquela descrição que Durkheim vai falar sobre o suicídio como uma penalidade para quem está em volta. Em alguns momentos parece que a doença, o Ivan Ilitch se coloca de uma forma que ela se torna uma penalidade porque está ali com ele, por não estar se doando totalmente. E o que é que acontece? Que no final das contas, todas aquelas outras pessoas seguiriam a vida delas e foi a vida dele que foi perdida. E esse é aquele tipo de novela que nós encerramos a leitura pensando: como nós estamos vivendo a nossa vida? Nós queremos ser o Ivan Ilitch porque ele podia ser um jovem promissor, ele podia ser alguém ok, mas ele nunca conseguiu fazer nada de fato com a própria vida. Ele só trabalhou de uma forma regular, mas ele nunca de fato buscou a felicidade, ele nunca buscou de fato ter pessoas próximas a si. E a sua morte é um momento que todas aquelas escolhas erradas se voltam contra ele. Toda a vida dele foi vaidade. E viver essa vida de vaidade traz consequências. As consequências muitas vezes são irreversíveis. E foi no caso dele, não tinha mais como voltar atrás. Ele foi longe demais naquilo, ele se entregou demais, ele sentiu demais que estava doente, até que a doença se tornou tudo o que ele era. Eu acho esse aquele tipo de livro que nos acompanha muito depois da leitura, porque nós sentimos como nós mesmos podemos ser Ivan Ilitch das nossas vidas, como nós mesmos podemos nos colocar em situações que a nossa vida nós damos mais importância a ela do que ela realmente tem e damos pouca importância ao que realmente vale, as nossas relações, quem está do nosso lado. O único conforto que ele encontra é de um criado, que não era o tipo de pessoa que ele buscava enquanto ele estava em vida, não era o tipo de pessoa com quem ele tinha tantas interações, ele sempre buscava estar mais perto de quem estava um nível acima, nunca convivendo ou buscando as pessoas de fato, e é justamente de quem está abaixo o único conforto que ele recebe nesses momentos finais. Eu acho que Tolstói aqui, ao mesmo tempo que ele denuncia como as relações familiares muitas vezes podem não importar de nada, porque as do Ivan Ilitch claramente não importam. A família dele pode até ser a família dele, mas não o ama dessa forma, porque ele também não os amou dessa forma. Ele também nos mostra como é importante que nós aprendamos o que nós estamos fazendo das nossas vidas e como nós estamos levando elas. É estabelecermos relações reais, a termos de fato pena, de fato termos apego pelas pessoas, e tudo isso antes de chegar ao momento irreversível, porque depois da extrema-unção dada, parece que qualquer melhora que nós façamos não vai surtir efeito, porque o fim já está ali. E é nós aceitarmos. De certa forma, esse livro também serve para refletirmos como a morte é a única certeza que nós temos na vida. Nós estamos de fato conformados com elas, ou muitas vezes nós nos colocamos nas posições de Ivan Ilitch, de pensar que a morte chega para todos, mas não para nós, para quem nós fomos, como se nós fôssemos especiais nessa grande vida, sendo que nós só somos especiais na nossa própria visão. É aquele livro que é um grande tapa na cara de humildade também, de você se colocar no seu devido lugar. Você tem a importância central para a sua própria vida, mas e para a vida do outro? Não necessariamente sua vida faz diferença. E depois que você for embora, se suas relações forem todas vaidades, quem vai de fato ficar no teu velório e vai ter pena
por você ter se ido e não sentir um alívio por ser a pessoa que ficou. Eu acho que esses são os pontos que o livro nos deixa. E no final das contas, nós sempre voltamos àquela grande questão: como nós estamos vivendo a nossa vida e pelo que nós estamos vivendo ela. Mas esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do livro, quiser deixar suas impressões, fique à vontade nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!